Mais uma polêmica agora envolvendo o novo filme da Viola Davis, The Woman King, A Mulher Rei. E já começa aqui no trailer. Vou falar sobre tudo, tá? Sobre o porquê essa polêmica toda, o que tá acontecendo. E já começa essa polêmica aqui no trailer. Olha só, 54 mil, esse no canal oficial da Sony. Aqui, ó, 54 mil likes e 441 mil dislikes. Então é bem... O pessoal não gostou mesmo não, tá? E é interessante que a maioria das pessoas que você vê nos comentários aqui são negras. Então tá acontecendo alguma coisa aí. Mas vamos começar aí pelo próprio trailer em si, tá? E a minha opinião sobre esse trailer. Eu achei... Deixa eu botar ele rapidinho aqui. Assim, quando eu assisti esse trailer pela primeira vez, eu falei, caramba, pô, olha só, que coisa maravilhosa. Só, além de ser bonito, tá? De ser bem feito e tal, o filme tá bonito, assim. É um filme de ação que eu olhei e falei, caramba, eu tenho que assistir esse filme? Eu tenho que assistir esse filme? Não tem como, cara. Porque pra mim não tem essa questão de ser mulher, de ser homem. Eu já assistia filme de mulher sendo protagonista de filme de kickboxing quando eu era mais novo, entendeu? Era uma área dominada por homens, eu já assistia filme de kickboxing com mulher, então, sendo a protagonista do filme. Então não tem nenhum problema com relação a isso em mulheres em filmes de ação. E aqui é bem bonito, eu gosto da Viola Davis, tá? Assim, e aí eu olhei a história assim e falei, caramba, que legal, cara. É tipo como se fosse um Black Panther da vida, sabe? Tipo um Pantera Negra assim. Mas, assim, tipo como se fosse as origens do Black Panther. Na verdade, até essas mulheres que protegem o rei no Black Panther, elas foram inspiradas na história dessas mulheres aqui também, nessas Amazonas. A gente vai falar sobre elas também. E aí eu falei, pô, Viola Davis ainda lutando e tal, o pessoal tudo com a... Entendeu? É um filme, assim, de ação, protagonizado mais por mulheres. Então eu olhei assim e falei, caramba, então... E parecia uma coisa assim meio de Marvel, tem uma coisa assim, sabe, eu assisti assim, apesar de ser da Sony, tem uma coisa assim meio de Marvel nele, entendeu? Só faltou o pessoal ter capa, ter superpoderes e voar, então essas coisas, entendeu? Mas até que parece, né, que tem até um golpe que a menina dali que parece da Black Widow ali. Mas, assim, eu fiquei bem interessado mesmo. O suficiente pra ir no cinema? Não, mas eu fiquei bem interessado, falei, caramba, olha as cenas. E eu gosto dessas atrizes, olha só, pô, você vê só, entendeu? Só atriz negra e tal, pô, dá um gás, olha assim, fala, caramba, mano, que isso, coisa linda de se ver, tá? Só, pessoal brigando e tal, tem uma aqui que me parece até com a minha tia, pô, cara, show de bola. Até você ver a história e tal, que eles colocaram que era baseado em fatos reais. E aí começou a palhaçada. Acho que até eles tiraram. Aqui, acho que agora eles não colocam mais que foi baseado em fatos reais. Deixa eu ver aqui. Não colocou aqui não. Pelo menos não apareceu aqui pra mim. Um dos primeiros trailers parecia assim, baseado em fatos reais. Acho que eles já tiraram já. Não colocaram mais. Isso é interessante. E aí, você colocar um filme desse e falar que foi baseado em fatos reais, a pessoa vai pesquisar, entendeu? A pessoa vai pesquisar. E aí, meu querido, aí no mundo moderno, você rapidinho vai lá no Google, entendeu? Consegue a informação que você quer. Aí começa a complicação. Mas pelo trailer, tranquilo. Então, por mim, eu assistiria tranquilo pelo trailer. Provavelmente eu vou assistir esse filme de qualquer forma. Me pareceu bem legal. Mas aí começa o primeiro problema. Já começa já no título já. Mulher Rei. A Mulher Rei. Bom, ela não é rei de nada. Na verdade, o único personagem ali que existiu mesmo foi o do John Boyega, que era o do rei lá. Mas ela não era rei. Então, assim, o título já, sei lá, poderia mudar um pouquinho, assim, entendeu? Baseado em fatos reais. A parte real é que essas guerreiras, elas eram realmente temidas, até por europeus, vamos dizer assim, tá? Então, essa é uma parte real. E elas treinavam igual
louco mesmo, entendeu? E se você olhasse torto pra elas, era morto, tá? Entendeu? Então elas treinavam desde pequena mesmo, elas foram treinadas assim. Na verdade, toda esses soldados desse reino, que é o Daomé, Dahomey, eles eram treinados pra guerra mesmo. Entendeu? Para aquela coisa assim braba mesmo. Então, e eles tinham um grupo só de mulheres. Sim, só de mulheres, né? Maneira de dizer, porque você tinha soldados homens também. Na verdade, acho que era metade. Chegou uma parte que era metade, entendeu? Sim, no início era mais homens, depois do que mulheres e tal. E aí depois chegou a ficar igual, assim, a quantidade de pessoas. Porque você não vai... Não tem como, entendeu? Você falar que você vai ignorar. Você tem homens na aldeia, você tem guerra, você vai falar o quê? Vai mulher lutar, deixa ela lutar, os homens ficam na aldeia. Isso não existe. Então era assim, tinha soldados homens e soldados mulheres. Mas elas eram bem temidas mesmo. E elas tinham um fator, assim, de ser mulher. Então essa coisa de ser mulher, aparentar ser frágil, vamos dizer assim, isso enganava um pouco os inimigos, assim, tá? Mas as mulheres eram brabas mesmo. Então nessa parte aí é legal. Essa parte aí é realmente real. Mas aí começa a vir umas coisinhas que você olha e fala... Não é assim tão bom quanto eles estão mostrando ali, não. Porque no trailer mostra-se... Vou falar mais na frente. Mas vamos pegar aqui a polêmica, o que a Viola Davis falou, tá? Então, olha só. Ela falou que o público que não assistir a Mulher Rei estará apoiando a narrativa de que mulheres negras não podem liderar a bilheteria global, tá? A bilheteria no mundo. Aí já começou a polêmica. Ela falar isso. Então, se você não for assistir, você não está apoiando. Aí entra um conflito. Por quê? Porque aí você fala, tem que apoiar a mulher negra, não sei o que lá. Mas aí você olha um pouquinho assim, vamos olhar um pouquinho o filme. E aí você vê que ela tá na produção do filme. Ela e o marido dela. Então, se o filme não fizer dinheiro, ela não faz dinheiro. Se o filme fizer dinheiro, ela faz dinheiro. Entendeu? Então, será mesmo que é porque vamos apoiar as mulheres negras? Será mesmo? Será mesmo? Aí fica essa dúvida, tá? Mas aí é pra você decidir. E aí, vamos lá. Teve uma outra questão também bem interessante, que foi a Lupita Nyong'o. Ela abandonou esse projeto. Ela ia participar desse filme. Ela ia ser, acho que, a filha da Viola. E aí ela decidiu abandonar. Mas ela decidiu abandonar simplesmente porque ela ficou sabendo a verdade sobre essas mulheres guerreiras, essas amazonas. Ela fez até um documentário chamado Warrior Women. E aí que ela viu o que realmente aconteceu. E aí ela falou, opa, não quero mais participar não. Tá? Ela provavelmente deu uma desculpinha aqui, outra ali e tal, mas ela sabe o porquê. E acredito que a Viola Davis também saiba, mas o tchim é mais forte, né? Poderia ter feito uma coisa mais fictícia mesmo, entendeu? Agora você falar que é uma tribo, não sei o quê, e a tribo realmente existiu, esse reino realmente existiu. Aí complica, cara. Aí complica, entendeu? Faz uma coisa fictícia igual Wakanda e tal, entendeu? Mas aí complicou. Eu vou falar mais à frente o porquê. Vamos lá. The Kingdom of Dahomey. Então, o reino de Dahomey. Foi um reino lá no oeste da África que teve um crescimento absurdo no século XVIII e era bem temido assim pelos seus vizinhos. Porque foi como eu falei, eles foram praticamente assim criados para guerra, entendeu? Era assim para agressividade mesmo. Então eles eram temidos até por causa disso. E aí você tinha ali um grupo de mulheres que eram chamadas de Amazonas, Agoji,
acho que é isso assim que se fala, não sei, as Agoutis, que eram grupos de mulheres guerreiras, soldados, tá? do rei, e que elas eram, assim, como eu falei anteriormente, brabas mesmo, brabas, assim, sabe aquela coisa de você não ter medo e não ter perdão, sabe? Se tiver que fazer alguma coisa ruim com alguém, ela vai e faz, entendeu? Então eram essas pessoas assim. Ela ia lá e desafiou, eles iam e matavam, não queriam saber de nada, não tinha nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento, até porque elas foram criadas desde o início para isso. Então, assim, quando você vê o filme mostrando que elas eram meio que heróis ou heroínas, é um pouquinho complicado, porque você olha pro trailer e fala, caramba, olha só, essas guerreiras que fazem de tudo para defender o reino delas, a família delas, a liberdade delas, que até é falado no trailer, a liberdade delas, mas que na verdade eram guerreiras assim que não se importavam com nada, entendeu? Não se importavam com nada. Se tivesse que matar alguém, elas matavam, independente de quem fosse, outras mulheres, velhos, crianças, independente de quem fosse. E era assim do modo mais cruel possível. Vou falar isso aqui. E assim, aí você mostrar no cinema esse grupo de pessoas. Porque o que acontece? É porque você tem vítimas ainda desse grupo, foram vítimas desse reino, vamos dizer assim, ou até dessas Amazonas. Você tem descendentes ainda morando naquelas regiões ali do oeste da África. Tá? E assim, é complicado. É complicado. Imagina, você ter um filme vangloriando pessoas que acabaram com a sua vila, ou com a vila da sua bisavó. Entendeu? É um pouquinho assim, entendeu? E ainda tem mais. E pior que ainda tem mais. E isso que é complicado aqui. Vamos lá. O lado sombrio desse reino. O reino do Daomé. Então, olha só. Um lado bem sombrio. E um dos principais é que esse reino, ele era um dos... praticamente assim... você queria escravo, esse era o reino que mais mandava escravos aí para serem transportados por europeus aí para outros países aí afora. Então, o ganha-pão desse reino, a maneira que eles sobreviviam eram por meio do tráfico de escravos. Eles iam para uma vila, iam lá, executavam os velhos, porque não precisava dos velhos, não tem como vender, não tem como fazer nada. Executavam os velhos da maneira mais cruel possível, decapitava eles, e aí levava as cabeças para mostrar para o rei e tal. Levavam as crianças, aqueles que poderiam ser vendidos como escravos, eles levavam também. E aqueles que não podiam, matavam lá mesmo, entendeu? E aí iam lá para a costa. Aí falava com os europeus, eu tenho esses escravos aqui. Vamos lá? Aí vai levar eles. Aí levava e pegava em troca o quê? Normalmente, entre outras coisas, armamento. Tá? Armamento e munição. Então quando você vê ali a Viola Davis, todo mundo com facão e tal, não sei o que, não é mentira, tá? Porque elas usavam muito armas de fogo. Tá? Esse reino aqui usava muito arma de fogo. Então eles não eram dominantes simplesmente porque eles tinham pessoas que não é que eles sabiam arte marcial, não sei o que, não é igual que você vê ali não. Eles sabiam usar bem as facas deles, vamos dizer facas, né? As peixeiras, sei lá. Mas eles tinham um armamento que as outras pessoas das outras vilas, dos outros reinos, não tinham. Tá? Então eles tinham um poder superior, principalmente por causa do armamento. E isso fazia com que eles conquistassem vários territórios ali à sua volta. E aí eles com o modo mais cruel possível. Tá? E aí você imagina você ter a sua cidade, a sua vila totalmente destruída, porque eles tacavam fogo e tal, destruída, e aí você criança ser levado por essas pessoas, e essas pessoas ainda carregando a cabeça de algum parente seu, até o seu pai ou da sua mãe.
tá? Era esse o cenário. Era esse o cenário, entendeu? E aí iam carregando, e aí você voltava andando, né? Eles voltavam andando, claro, né? Tá. A gente tá falando aí do século XVIII. Eles voltavam andando, então você imagina o corpo de pessoa, a cabeça da pessoa, que ele começava a feder, então o cheiro era insuportável. Tem até um relato de um rapaz, um senhor, né? Num livro, talvez eu coloque até aqui na referência aqui embaixo, então que o cheiro era insuportável, mas não dá nem pra gente imaginar. Então eram esse grupo que fazia isso com outros negros, tá? Que praticamente eles eram assim o top de tráfico, top no tráfico de escravos. Por isso que essa revolta toda, porque esse reino era o que dominava a questão do tráfico de escravos ali naquela região. E há relatos de que acho que era o que mais vendia, né? Traficava escravos na África. Mas aí, tá entendendo o porquê dessa polêmica toda? Aí o que acontece? Existia também, porque eles capturavam pessoas, né? E aí usavam eles como escravos, né? Usavam eles como escravos lá. E existia uma tradição nesse reino que eles tinham um festival, e aí nesse festival aconteciam sacrifícios humanos, e eles sacrificavam os prisioneiros, né? Chegavam a sacrificar 100, 200, 300, tá? Relatos de 400 e 500 pessoas sacrificadas, assim, isso de uma vez no evento lá. Tá? Mas isso por quê? Para poder agradar o rei, mas o rei morto. Olha que loucura. Então o rei morria, então eles tinham que matar pessoas, é como se fosse assim, meio que agradar o espírito do rei, uma coisa desse tipo. Mas existia algo mais louco, que era, por exemplo, o rei, ele tinha várias mulheres. E quando o rei morria, as mulheres dele tinham que morrer com ele também. Ou seja, se o rei morria primeiro, as mulheres eram mortas e eram enterradas, tá? E, assim, loucura mesmo. E outra loucura também, tradição nesse reino também, é que as mulheres tinham o poder de falar com os reis mortos, mas para falar com os reis mortos elas tinham que morrer também. Então eles mandavam um recado, então eles falavam uma coisa para a pessoa, para a mulher, matava ela esperando que ela passasse aquele recado para o rei morto. Olha que loucura. Então esse é o lado sombrio desse reino, que entendeu? Não é mostrado no filme. É isso que eu tô te falando. Assim, se você faz um filme só com mulheres guerreiras, baseadas nisso, nas mulheres guerreiras e tal, e coloca, mas você tem que colocar o nome, cara. Você tem que colocar um nome. Não tem como, cara. Não tem como. Você tem que colocar o nome da galera que promoveu um massacre de outros negros lá no oeste da África, entendeu? Que sacrificou várias pessoas, inclusive crianças, mulheres, matava todo mundo. É de uma crueldade gigantesca, mas aí você tem que mostrar essas mesmas pessoas como heróis. E é aí que está o problema. É por isso a revolta toda. Eu não sei o que você acha. Mas é só fictício. Não sei. Poderia ser, mas eles não estão colocando dessa forma. Entendeu? É um pouco assim, um tapa na cara mesmo, entendeu? E complica. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho mais. Aí tem a queda do reino. A queda do reino, ela começou com o fim do tráfico internacional de escravos, né? O Reino Unido, Inglaterra, determinou que não ia mais... entendeu? Não iria mais existir essa questão de você traficar escravos. Não ia, vamos comprar mais escravo nenhum de vocês, não, sei o quê. E aí o rei Gezel, que é até o interpretado pelo John Boyega, ele falou, não, que isso, mano? Pô, que isso? Tem uma porra de escravo aqui, novinho aqui, pô, uma porra de escravo, eu vou parar com isso. Pô, lembra que era
a fonte de renda principal daquele reino. O cara não vai parar com isso, né? Não vai parar. E aí, mas ao mesmo tempo eles começaram com um comércio de óleo de palma, tá? E aí ele prometeu para o pessoal da Inglaterra, falou, não, eu vou acabar com isso aí e tal, vou acabar com tráfico de escravo e tal. E parou um tempinho, mas aí sabe como é que é, né? Como foi que eu falei? Já era muito dinheiro, né? Então, e aí eles voltaram. Um tempinho depois eles voltaram. Mas aí eles estavam voltando, pegando escravos, mas não para mais traficar, né? Mas era para poder trabalhar na produção do óleo de palma. E aí fora as outras coisas também, né? Sacrifício, essas coisas todas que a gente já conversou aqui. Então eles continuaram fazendo esses ataques a outras cidades, vilas e tal, naquelas áreas lá. Eles continuaram. Vamos lá, atacando no meio da noite. É isso, que complicado, cara. Eles iam no meio da noite, eles iam lá e matavam todo mundo. Pegavam, não sei o quê. E aí você tem uma cena no filme, eles saindo assim do mato, e aí pra surpreender o inimigo. E você fala, quando você bate assim de frente com o que realmente aconteceu, você fala, caramba, isso aí é doente, cara. Isso aí que eles estão fazendo é doente, pô. Você, entendeu? Foi o que eu te falei, imagina uma pessoa que é conectada com a história do que aconteceu ver um filme desse. E você ainda tem a Viola Davis falando, isso é pra vamos empoderar a mulher negra, não sei o que. Então, putz grila, cara. Putz grila. Entendeu? É muito complicado. Aí você tem a guerra, o confronto, né, com a França. Porque o que acontece? Aí você tem esse trailer. O trailer ele parece mostrar, porque ele fala os europeus querem dominar toda a África. Não sei, não é mentira, tá? Não é mentira até hoje, mas hoje é dominado mais pela China, né? Então, mas vamos lá. Aí o que acontece? Pelo trailer parece que eles vão ser invadidos por europeus e eles têm que defender a terra deles. Quando a gente sabe que eles estavam comercializando com os europeus. E aí você tem a questão da França. A França, ela tomou conta, ela dominou uma outra área lá, que era as áreas vizinhas, que era o Porto Novo e a Cotonou. Cotonou? Sei lá como é que fala. E aí o que acontece? Agora, vocês vivem a vida de vocês aí e tal, mas aí o porto é nosso, a gente faz o comércio, faz não sei o que e tal. Mas não se preocupe que a gente vai proteger vocês, tá? Então a gente tem um acordo aqui, a gente protege vocês, tá bom? Você quer território nosso agora e tal, tá. E aí o que acontece? A galera da Home, né? Começou, como eu falei, estava atacando as áreas vizinhas e eles decidiram atacar aí, porque falou, pô, não, vamos dominar essa área aí, tá com os franceses lá, vamos atacar lá e vamos dominar. A gente tem mais gente, vamos atacar aquilo lá. Vamos tomar conta daquilo lá. E aí eles foram bem agressivos, porque eles foram criados, imagina, você é criado para guerra, a única coisa que você sabe fazer é guerrear, né? E aí eles foram lá e atacaram, eram acho que mais de 5 mil, se não me engano, 5 mil, 8 mil, da galera do Dahomey lá, né, do Daomé, soldados e tal, e eram só menos de 500 franceses e mais uma galerinha também africanos, tá? Mas eles conseguiram se defender, essa foi a primeira guerra que teve, eles conseguiram se defender e tal, e aí a galera do Dahomey, do Daomé, teve que se retirar, tá? Acho que tiveram uma perda grande de soldados, e bem grande mesmo, assim, não foi nem, acho que na parte da França eles perderam, eu não vou falar os números porque passam, entendeu? Mas foi bem grande comparado com a galera da França, vamos dizer assim, foi bem menor mesmo. Aí eles voltaram, perderam, e aí eles assinaram um acordo, falaram, não, ninguém vai atacar ninguém mais, beleza, você faz o seu business aí, eu faço meu business aqui, eu ainda dou um dinheirinho pra você, ou dá o mel, dou um dinheirinho pra você, fica todo mundo feliz, vai ficar todo mundo feliz, beleza. Aí ficou todo mundo em paz por 2 anos praticamente, aí depois começou de novo, mas nesses 2 anos,
Eu não vou comparar com o que aconteceu em outros lugares aí, que senão. Mas nesses 2 anos, Daomé estava só se preparando para poder invadir de novo. Ou seja, estavam se preparando com mais armamento. Então, estavam com mais armamento e mais e mais e mais treinamento, isso, aquilo. E aí, eles tentaram de novo. Só que nessa deles tentar de novo, a França revidou e revidou assim bonito. A França com os aliados, né? E eles revidaram bonito. E aí eles foram falar, agora a gente não vai só segurar aqui não, agora a gente vai partir para frente, a gente vai avançar. E eles foram avançando, 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 até tomar conta de controlar, né? Daomé. E aí a França foi vitoriosa. Aí eles acabaram até com essa questão de sacrifício humano e tal. Não tô falando que os franceses são os bonzinhos, então a gente sabe das várias coisas que aconteceram, mas é fato que a galera de Daomé era, assim, bem cruel, tá? Bem cruel mesmo. E não é isso que mostra aí no filme. Por isso essa galera tá bem enraivada. E aí agora tem um hashtag que é boicote aí, né? Que é para boicotar o filme da Mulher Rei. E aí eu pergunto, isso é racismo? O que você acha? É racismo você colocar no Twitter boicote disso e daquilo? O que acontece? Deixa eu colocar aqui. Boycott the Woman King no Twitter. Aí o que acontece? Aí você fala assim, pô, será que é realmente racismo? Aí o complicado é o complicado é quando você vê, deixa eu colocar aqui, deve ter outras hashtags aí também, mas o complicado é quando você vê que a maioria das pessoas são negras, tá? Esse aqui já tá falando, tá legal, imposing, tá. A maioria das pessoas, ó, isso aqui, ó, a hora que a Lupita, ela fica sabendo que essas guerreiras, as atrocidades que elas cometeram, isso é no documentário dela, ela ficou sabendo, ela começa a chorar e tal. Então, olha só, The Nazi King, é só que loucura. Olha aqui, que eles estavam mostrando realmente aconteceu e tal. Então você vê que a grande, olha só, negro falando, negra, e por aí vai, cara. E por aí vai. Então, a maioria das pessoas que estão liderando essa hashtag são negras. E aí você fala, o que é racismo? Aí é complicado, né? Mas há assim, é questão de colonialismo. Estou falando. Só vem a palavra em inglês agora. Colonialism. Em inglês não vem em português. Mas aí você tem a questão dos franceses executando isso, executando aquilo. Os europeus, né, invadindo e também matando africanos. Beleza. Mas a questão, o filme não é sobre franceses que executaram africanos sendo quase que meio que super-heróis. Entendeu? Essa que é a questão. Ali você tem pessoas um grupo que realmente existiu e que realmente elas executaram a sangue frio várias e várias e várias pessoas que são da mesma etnia que ela, ou que elas. Entendeu? Então, negro executando negro, e aí você vê esses negros sendo mostrados como super-heróis. É essa que é a grande questão. Entendeu? Assistir ou não assistir? Essa é a grande questão. Aí você toma a sua decisão. É somente um filme para você? Beleza, vá lá, assiste. Mas assim, o importante é você saber o que realmente aconteceu. Assiste por questão de entretenimento, mas fica sabendo realmente o que aconteceu, porque é normal as pessoas alterarem o filme, as pessoas vão alterar, vão fazer mudanças aqui e ali e tal, mas fique sabendo o que realmente essas Amazonas fizeram. Na verdade, o reino de Daomé realmente fez, porque eles não são heróis. Vai assistir o filme por causa da Viola Davis, que se você gosta dela e tal. Cada um com seu cada um.
tá? Mas o importante é que você saiba o que realmente aconteceu e saiba principalmente que toda essa propaganda do filme e tal, mulher negra, isso, aquilo, é simplesmente por causa de uma coisa só. E você sabe muito bem o que é. Ó. Então, é por isso que eles querem que você assista, tá? É só essa a questão, tá? Aí usa negro isso, negro isso aqui lá, poder negro, não sei o que e tal. É só pra isso aqui. Mas o trailer me pareceu muito bom. Esse filme pode ser divertido de assistir e tal, mas não esqueça o que realmente aconteceu, não ignore isso, tá beleza? Me deixa aí, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse filme, se você assistiu, a sua opinião sobre esse vídeo também, você concorda comigo, você discorda de mim, tranquilo, escreve aqui embaixo, não ia falar na descrição, nos comentários, e vamos conversar, beleza? É isso aí, um abraço, foi.